Hoje falaremos sobre o impacto da malária no povo negro e no Brasil. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a visão geral da malária. Então, a malária é uma doença transmitida por mosquitos e causada por protozoários parasitários conhecidos como plasmódio. Sua gravidade varia de acordo com a espécie desse plasmódio. No Brasil, são contados mais de 150 mil casos por ano. É uma doença que requer diagnóstico médico. Se o caso não for crítico, pode ser resolvido em dias ou semanas. Caso contrário, é melhor procurar uma emergência. A transmissão da malária ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, quando infectada pelo Plasmodium falciparum. Ao picar uma pessoa infectada, os plasmódios circulantes no sangue humano na fase de gametócito são sugados pelo mosquito, que atua como hospedeiro principal e permite o desenvolvimento do parasita, gerando esporozoítos no chamado ciclo esporogônico. Por sua vez, os esporozoítos são transmitidos aos humanos pela saliva do mosquito no momento da picada. O ciclo do parasita dentro do mosquito tem duração variada conforme as espécies envolvidas, com duração média de 12 a 18 dias, sendo em geral mais longo para Plasmodium falciparum do que para o Plasmodium vivax. A população negra é mais vulnerável a doenças porque está sob maior influência dos determinantes sociais de saúde, ou seja, as condições que uma pessoa vive e trabalha e as baixas condições sanitárias às quais está submetida, por exemplo. A soma desses indicadores de vulnerabilidade aumenta o risco de perder a vida. Com a malária não é diferente, os negros estão mais propícios a pegar a doença, pois a maioria vive em lugares onde há altos índices dessa parasitose. Os sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica, e também há pessoas que antes de apresentarem esses sintomas, eles também sentem náusea, vômito, cansaço, febre alta e falta de apetite. A malária ainda é um problema de saúde pública grave em países de clima tropical e subtropical, sendo risco para populações que vivem em condições precárias de habitação e saneamento. A malária não é uma doença contagiosa. É necessária a participação de um vetor, que no caso é a fêmea do mosquito Anopheles, mosquito prego, infectado, Plasmodium, um tipo de protozoário. Há 3 tipos de espécies de protozoários causadores de malárias em seres humanos, que são Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 228 milhões de novos casos da doença foram notificados no mundo apenas em 2018, além da ocorrência de mais de 405 mil óbitos por malária. No Brasil, o grande número de pessoas infectadas por malária se concentra na região amazônica, em estados como o Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Nas áreas fora da região amazônica, mais de 80% dos casos registrados são importados dos estados pertencentes à área endêmica, outros países amazônicos, como os do continente africano. Em uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, foi apontado que houve uma queda na frequência de casos de malária a partir de 2010 até 2016. Porém, em 2017, foi registrado um aumento de aproximadamente 50% dos casos em relação ao ano de 2016, com 194 mil casos notificados. Dados preliminares de 2019 demonstram que foram registrados 157 mil casos no país, com redução de 19% em relação ao ano de 2018. Continuando a apresentação da epidemiologia, o número de óbitos por malária no Brasil tende a uma constante redução desde 2005, com exceção dos anos de 2009 e 2018, que apresentaram um aumento. Apesar disso, o manejo de casos graves de malária tem sido aprimorado, e em 2019 já foi possível verificar nova redução nessa quantidade, com o registro de 36 óbitos, segundo dados preliminares. A letalidade por malária na região amazônica é baixa, de 1,6 por mil pessoas, enquanto no restante do país a letalidade chega a ser 128 vezes maior. O óbito nessas áreas ocorre, na maior parte, em pessoas que vêm infectadas de outros países ou em estados da região amazônica e que não recebem o diagnóstico e tratamento oportunos e adequados devido à dificuldade na suspeição de uma doença relativamente rara nessas áreas e desinformação dos viajantes a respeito dos seus riscos.
A malária está fortemente associada à pobreza. A estimativa de mortalidade é maior em países com menor PIB per capita. Os países com maior proporção de sua população vivendo na pobreza possuem as maiores taxas de mortalidade por malária. No Brasil, em 2019, 80% dos casos ocorreram em áreas rurais ou indígenas, e outros 11% dos casos ocorreram em áreas do garimpo ou assentamentos, que são áreas prioritárias para a malária por serem altamente receptivas. Do total de municípios prioritários, devido ao baixo IDH e baixa renda per capita, entre outros indicadores de pobreza, nos 6 estados com maior transmissão, 15%, são também prioritários para a malária, ou seja, possuem IPA maior ou igual a 10. A sazonalidade da malária é diferente em cada estado da região amazônica e está relacionada com precipitação, temperatura e nível de água, que são fatores que afetam a proliferação de mosquitos nos criadouros. De forma geral, há um pico sazonal de casos de malária no período de transição entre estações úmidas e secas. A malária é uma doença com alto potencial epidêmico, sofrendo variações bruscas de acordo com as variações climáticas e socioambientais, mas principalmente com variações na qualidade e quantidade de intervenções de controle. A profilaxia da malária consiste em evitar o contato com o mosquito, o uso de repelentes, telas, cortinas e mosquiteiros em portas e janelas, consumir alimentos à base de alho, o combate ao inseto vetor por meio de inseticidas e o combate às larvas por meio de larvicidas. Temos também a quimioprofilaxia, conhecida como QPX. A quimioprofilaxia consiste no uso de drogas antimaláricas em doses terapêuticas a fim de reduzir formas clínicas graves e o óbito devido à infecção por plasmódio falciparum. Atualmente existem 4 drogas recomendadas para o QXP: a doxiciclina, a mefoclina, a combinação atavacona e proguanil e a cloroquina. Sobre a pergunta do nosso trabalho, a nossa resposta é que a anemia falciforme é uma doença caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, que perdem sua forma original e adquirem o aspecto de uma foice, o que dificulta a passagem do sangue por alguns vasos e dificulta também a oxigenação dos tecidos. Essa doença é predominante na população negra, e os portadores da anemia falciforme apresentam incidência reduzida na malária. Isso porque o protozoário usa a proteína adesina para chegar na parte externa dos glóbulos vermelhos, que é onde provoca a infecção, e nos indivíduos que possuem a anemia falciforme, o mecanismo é bloqueado, ou seja, o protozoário não consegue acessar a parte externa dos glóbulos vermelhos, o que impede a infecção. Essa doença, então, é mais comum na população negra, isso devido a uma mutação em um gene que está na origem dessa anemia e que surgiu na África, que é o continente onde a maior parte da população é negra.